E aí, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar com o módulo A14 de função, eu até olhei aqui que eu esqueci, mas enfim, o A14 de função exponencial, beleza? Aqui a gente vai começar com uma modelagem bem mais inicial, que é essa de cá. F de x igual a A que multiplica B elevado a x sobre M. Para alguns problemas mais contextualizados de função exponencial, essa modelagem é bem útil, porque ela define muito bem o que cada elemento faz no problema. Rapidinho, antes da gente começar a ver isso aqui no plano cartesiano, vamos comentar o que cada um deles fazem? Ok, o A gente costuma escrever como sendo valor inicial, ok? Vamos colocar aqui o A como sendo valor inicial. Valor inicial, como assim valor inicial? A gente costuma falar que é o valor quando x igual a zero, tá? Em particular, isso aqui ó, vai ser exatamente f de zero. Repara que se você colocar x igual a zero aqui nessa expressão, o que vai acontecer? O b vai ficar elevado a zero, e b elevado a zero é 1, então vai ficar a vezes 1, que é a. Muito bem. O b a gente costuma chamar de fator de aumento ou redução. Fator de aumento ou redução. Vou botar aqui, ou redução. Beleza. E o m a gente costuma chamar de período. Muito bem. Ok. Como assim? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar esse plano cartesiano aqui, deixa eu cortar aqui, depois a gente mexe com ele, que acho que vai ficar mais organizadinho se eu colocar isso aqui. Lindo, maravilhoso. Vamos lá. Olha só. O A, então, a gente costuma chamar de valor inicial, que é o f de zero, B, fator de aumento ou redução, e M é o período. Vamos fazer um exemplo rapidinho? Imagina só que tem uma população de formiga, tem um formigueiro, que tem inicialmente uma população de 1000 formigas, população inicial de 1000 formigas, e vamos imaginar aqui que a população triplica a cada semana, população triplica a cada semana. E a pergunta é, qual será a população em 10 dias? Qual será a população em 10 dias? Lógico que dá pra gente formular esse problema com calma, etc, tal, mas se a gente tiver em mente essa modelagem inicial de uma função exponencial, a questão fica bem fácil. Olha só, como é que a gente vai saber primeiro que é uma exponencial? Se você tem um fator que está sempre multiplicando num número constante, por exemplo, a população inicial é 1000, está sempre multiplicando por 3, porque está triplicando, isso vai ser uma exponencial, ok? Isso é um bom parâmetro para ver quando que vai ser uma exponencial. Repara que a função da população, vou chamar aqui ó, P de t, a população em relação ao tempo, tá? Esse P aqui ó, é de população em relação ao tempo, você pode escrever da seguinte forma, vai ser o A, que é o valor inicial, ou seja, 1000, que multiplica o fator de aumento ou redução. Aqui no caso, como está triplicando, o fator de aumento vai ser 3, beleza? Isso tudo elevado a t, que é o tempo, dividido pelo período. Se você colocar o período em semanas, o período vai ser 1. Mas se a gente colocar em dias, o período vai ser 7. Ok? E essa de cá vai ser a expressão, a função que calcula a população em relação ao número de dias passados. Quando t é igual a 0, repara que vai ficar 1000 a população. Quando t é igual a 7, vai ficar 3000. Quando t é 14, vai ficar 9000, né, que triplicou 2 vezes e por aí vai. Então, se a gente quiser saber, por exemplo, a população em 10 dias, basta a gente fazer P de 10. E P de 10 vai ficar simplesmente 1000 vezes 3 elevado a 10 dividido por 7. Tranquilo? Vai ficar esse número horroroso aí. É um número horroroso, mas enfim. Tá aí como seria a população. Ou pelo menos a aproximação para ela, né? Porque vai ficar um número picado de formiga. Não que não dê para poder picar formiga. Mas enfim, deu para entender a ideia, não deu? Beleza. Agora, lógico que para essa modelagem inicial a gente também pode dar algumas variadas, né? A gente poderia, por exemplo, somar alguma constante do lado de fora da função, mas isso a gente viu na aula de função, né? Transformações de funções. Somar um número por fora dela vai simplesmente pegar a exponencial e subir o gráfico dela, ok? Muito bem, muito bem, muito bem.
Mas nessa modelagem inicial, o A, B e o M vão ter esses significados muito bem bonitinhos e determinados. Agora vamos dar uma olhadinha no gráfico, beleza? Vamos lá, vamos lá. Gráfico. Vamos aqui rapidinho comentar do gráfico da exponencial. Ok, agora eu posso puxar aqui o que eu tinha salvo. Beleza, tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y. Tá muito torto esse eixo X? Eu acho que tá um pouco torto, não tá? Vou fazer assim, ó. Olha que bonito. Vamos lá. Então vamos fazer aqui o gráfico da função exponencial, gente. Perdi a filmagem, meu tablet deu bug aqui, eu tenho que gravar de novo. Ó, senhor. Olha só, gente. Vamos considerar então uma exponencial dessa forma. A vezes B elevado a x. Eu não vou estar considerando o M aqui no gráfico pelo seguinte. O M ele é mais sutil de aparecer no gráfico. Isso porque você inclusive pode englobar o M dentro do B. Repara só o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que A vezes B elevado a 1 sobre M. Tudo isso elevado a x, né? Aí você pode chamar esse novo número aqui de, por exemplo, belinha, ok? A belinha. Ou seja, acaba que a gente pode escrever simplesmente o gráfico da função f de x vezes a, f de x igual a vezes b elevado a x, ignorando o m, porque não vai fazer muita diferença no gráfico, beleza? Muito bem. Agora, observa só o seguinte. Olha o que vai acontecer, gente. Se o b for maior do que 1, se o b for maior do que 1, a exponencial ela vai ser crescente. E o gráfico dessa exponencial é uma coisa assim, ó. Ok? Vai ficar mais ou menos desse jeito. Repara só o seguinte, só um comentáriozinho. Esse ponto que a exponencial corta o eixo y é exatamente o valor do a, tá? O a corta, a exponencial corta o eixo y exatamente no valor do a. Agora, se o b for em um número entre 0 e 1, vou colocar aqui, ó. Se b estiver entre 0 e 1. Se o b estiver entre 0 e 1, a exponencial ela vai ser decrescente. E o gráfico dela vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Beleza? Repara que os dois são bem simétricos aí em relação ao eixo y, né? Agora, tudo bem. Então, esse é o gráfico das exponenciais. Dá pra gente interpretar um pouquinho do porquê que o gráfico é assim usando derivada e tal, aquela aula que a gente teve de cálculo, mas não vou preocupar aqui com isso não, tá? Observa só um comentário. Se o b for igual a 1, a função f ela é constante, né? Se o b é maior do que 1, a exponencial ela é crescente. Se o b está entre 0 e 1, a exponencial ela é decrescente. Se o b for igual a 1, a função vai ser constante, né? Até porque isso aqui vai ficar simplesmente a vezes 1 elevado a x, que é a, né? Ou seja, isso ficaria um número constante. Então não vai ser uma exponencial. Se o b for menor do que 0, a função f não vai ser uma função real, tá? Por que disso? Vamos pegar, por exemplo, f de x igual a menos 1 elevado a x. Se você olhar para a função f de x igual a menos 1 elevado a x, você pode pensar assim, tá, quando x é 0, menos 1 elevado a 0 dá 1. Então é um ponto, por exemplo, um ponto positivo aqui em cima. Se o x é igual a 1, menos 1 elevado a 1 vai ficar menos 1, então vai ser um ponto aqui embaixo. Se o x, oh meu Deus do céu, dificuldade. Se o x é igual a 2, menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Aí você pode pensar, tá ficando tão... Nossa senhora. Então tá ficando uma função senoide, uma coisa assim? Na verdade não, né, gente? Até porque se você colocar o x igual a meio, o que vai acontecer? Menos 1 elevado a meio, isso aqui vai ficar raiz quadrada de menos 1, né não? Aí você pensa, pô, isso aí vai dar i, né não? Ou seja, menos 1 elevado a meio vai ficar i. Aí é como se o ponto estivesse saindo para fora do plano. A gente teria que colocar um outro eixo, ok? E o ponto vai sair do plano. Então tá para fora do plano. Então assim, repara que não vai ser uma função real porque vai começar a aparecer números complexos. E não são só alguns valores não, tá, gente? Vai ter infinitos números complexos entre os números reais. Meio, 3 meios, 1 quarto, 3 quartos, enfim, qualquer potência fracionária cujo denominador é um número par, isso vai acontecer, tá? Então, beleza, não vamos lidar com esse caso aqui que vai ser uma coisa um pouco mais bizarra. Tudo bem. Agora, vamos fazer um exercício resolvido rapidinho? A questão 2 da página 9, ela pede essencialmente para fazer o gráfico dessa função, f de x igual a 1 menos 2 elevado a menos módulo de x, tá? Para a gente fazer o gráfico dessa função, olha o que nós vamos fazer.
Vamos começar a olhar aqui rapidinho por partes, cada pedacinho da função. Por exemplo, 2 elevado a menos módulo de x. Vamos olhar só para isso de cá, tranquilinho? Vamos lembrar a definição de módulo. Se o x for positivo, o módulo de x é x. Ou seja, se o x for maior do que zero, se x for maior ou igual do que zero, né? 2 elevado a menos módulo de x vai ser simplesmente 2 elevado a menos x, né não? E 2 elevado a menos x, se você for reparar, é a mesma coisa que meio elevado a x, certo? Ou seja, se o x é maior ou igual do que zero, a função vai ser uma exponencial decrescente. Então, para a parte positiva, o gráfico é uma coisa assim, ó. Nossa, agora ficou horroroso, espera aí. Melhorzinho. Tudo bem? E se o x for negativo, o que vai acontecer? Observa só o seguinte. Se o x for negativo, vai ficar 2 elevado a menos módulo de x. Mas se o x é negativo, o que é o módulo de x? Menos x. Então vai ficar menos x, que é igual a 2 elevado a x, né? Para x negativo, a exponencial ela é crescente. Ou seja, o gráfico vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu tô torcendo do fundo do meu coração que não dê problema com a gravação de novo, porque eu vou ficar tão angustiado. Mas tudo bem, beleza? Então repara que 2 elevado a menos módulo de x, o gráfico é desse jeito, tranquilinho? E o que acontece quando a gente colocar um menos? Se você colocar um menos antes dessa expressão, acaba que agora o gráfico vai refletir no eixo x, né? Tudo que era positivo agora vai ficar negativo. Ou seja, quando a gente colocar um menos, o que vai acontecer é que o gráfico vai ficar assim, ó. Ele vai... meu Deus do céu, peraí. Beleza? Vai ficar assim o gráfico. Esse de cá é o gráfico de menos 2 elevado a menos módulo de x. Agora, repara só o seguinte. Lembra que esse ponto de cá é o ponto 1, tá? E aqui agora, como a gente multiplicou por menos 1, vai ficar agora o ponto menos 1. Repare que, além disso, a gente tem ainda mais um somando aqui na expressão da função, né? Lá na aula de função que a gente viu transformações, lembra que quando você soma uma constante positiva, o que acontece com o gráfico? Ele sobe, né? 2 unidades. Duas unidades, por que eu falei 2 unidades? Ele sobe essa quantidade de unidades. Como a gente está somando 1, a gente vai subir uma unidade. Então, o gráfico vai ficar desse jeito de cá, ó. Se a gente somar uma unidade, o gráfico da função, adivinha só o que vai acontecer com ele, ele vai subir uma unidade. Então agora ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Repara que agora ele está cortando bem no zero, viu, gente? Está bem aqui no zero, porque antes estava no menos 1, né? Subiu uma unidade, foi para o zero. Muito bem. É legal reparar também que essa função ela não vai crescendo para sempre, não. Parou de gravar? Acho que não, hein? Essa função não continua crescendo para sempre, não, né? Até porque a exponencial, como a gente viu, ela tinha um complemento assintótico. Então, repara que antes ela estava tendendo para zero, né? Estava tendendo para zero. E agora, como a gente subiu uma unidade, ela está tendendo para 1. Nos dois sentidos, beleza? Então ficou essa gaivotinha bonitinha. Esse é o gráfico dessa função. Então, gente, até mais. Até a próxima aula.